Boa noite a todos, obrigado pela participação neste webinar da comunidade Autodesk da língua portuguesa. Hoje nós vamos fazer uma apresentação especialista no robô, e está sempre lá no Fórum do Robô. Então, boa noite, Li, obrigado por preparar essa apresentação. A gente está curioso aqui, isso já vinha sendo solicitado pelos usuários há bastante tempo, né? Que bacana. Boa noite, Li. Boa noite. Boa noite. O Robot, desde muito tempo, ele costuma, né, ser uma grande ferramenta para análise estrutural. E realmente, para a gente aqui no Brasil, que tem a normalização, que a gente tem que seguir os itens, principalmente para quem tem que apresentar um memorial de cálculo, ficava restrito a fazer uma análise, muito parar em abrir um Word, abrir um Excel para fazer as respectivas referências, né? Com alguns usuários do robô, né? Eu ainda gosto, né, de chamar de robot ele, tá? Mas para onde que era francês era robobá, né? Então fica bem diferente aí as pronúncias, mas de qualquer maneira, né? A partir dessa, né, tantos os que lidam com a comunidade, os entusiastas, acabamos, né, sendo por atendidos e começamos o primeiro passo, que é a de estrutura metálica e a das ações e combinações. No nosso primeiro comentário aqui, para quem não me conhece, eu sou o Li Chong Li, né? Apesar de não ter aparência oriental, mas eu sou descendente de chinês, eu sou bisneto, e o nome é em homenagem ao meu bisavô. Então, não tem nenhuma referência a filme, anime ou desenho. Eu sou engenheiro civil de formação, com mestrado e doutorado na área de estruturas, né? Lido com BIM já há algum tempo, e como professor universitário, a partir de 2003, algumas ferramentas têm sido utilizadas e o Robot, desde 2011, ele tem sido, né, utilizado nas cadeiras de aulas. E ele, né, nesse ponto, lidava bastante com apenas a análise estrutural. E aí, dessa forma, né, com essas intenções normativas, fomos atendidos a partir da versão de 2020. Boa noite, Ania. Boa noite, Rui. Com essas primeiras normas. Logicamente, tudo aquilo que é implementado tem que passar por avaliação junto, né, com os usuários, e tudo aquilo que não está em conformidade, ele deve ser reclamado no fórum, principalmente no fórum na língua inglesa, mas nós temos o fórum internacional, então o Brasil, né? A gente está aí como fórum internacional, e dessa maneira de como configurar e gerar as combinações de cálculo, configurar corretamente a norma, né, aos elementos estruturais, isso é bem importante. Na sequência, nós vamos falar dessa interoperabilidade com o Revit e o Excel como ferramentas complementares à ferramenta, e a possibilidade de programação externa para os cálculos personalizados, que isso não é de hoje que acontece, mas exatamente por muitas vezes você não ter aquele entusiasmo, porque você só está ali um pouquinho, o que a ferramenta ela explora já há muito tempo. Em relação à normalização, eu vou abrir o Robot aqui e nós vamos falar um pouquinho de como que foi a inserção da nossa norma que trata de ações e combinações, que é a 8681, sobre o dimensionamento utilizando a 8800 de 2008, e o que o software oferece para a gente com as respectivas verificações, mas utilizando a inteligência do software, que isso é o mais importante. Ele não é apenas uma ferramenta computacional. Ela vai permitir, né, que você, engenheiro, consiga, de uma forma bem estruturada, ganhar em produtividade. Mas a Autodesk, ela trabalha com as 4 últimas versões. Então, nós temos o 24, 23, 22 e 21. Para quem já a versão 2024, talvez não tenha visto como que é
a questão da interoperabilidade, que é o que a gente vai tratar mais na frente. Mas desde a versão 2023, a Autodesk ela mudou um pouquinho como que o Robot e o Revit se conversam, tá? Então, se você está migrando das novas versões e dessa maneira você trabalhar com o Robot 2024, você tem que pensar no fluxo Revit para Robot. E isso eu vou mostrar adiante. Antes, você podia começar no Robot e devolver para o Revit de uma maneira mais tradicional, tá? Bom, eu vou iniciar pela essa estrutura já pré-definida aqui, mas de qualquer maneira, para quem apresenta várias possibilidades de análise. Dentre elas, a de edifício, inserida na versão 2003, é o projeto de edificações de transferência de cargas. A tradução em português não ficou muito bacana, porque seria load take down, seria descarrego a palavra mesmo. Inclusive, vai ser tema de um outro webinar, tá, Cláudia? Específico só dessa nova funcionalidade. E Boa nós ideia. temos. Uhum. Oi? Boa ideia, vamos fazer. Isso, porque não tem muito material ainda sobre essa usabilidade e diferentes a estruturas específicas, como estruturas só de barras, estruturas com barras mais placas em 3 dimensões, estruturas só de barras em 3 dimensões e as outras que a gente pode navegar aqui. Nesse caso, eu já criei, né, um projeto simples, né, um pórtico bidimensional, que ele já estava aqui. Eu vou regerar, né, as aplicações que a gente vai fazer, mas de qualquer forma, tá? Essa não é o que o robot funciona. Então, eu vou trazer, né, na apresentação onde que você pode procurar esses caminhos dos primeiros passos. Então, aqui, por exemplo, você já tem uma estrutura pré-lançada. Essa estrutura, basicamente, o ideal é que, ao lançar, né, então, eles vão estar aqui como BR, né, para você, o elemento, né, da seção ou da categoria que você vai buscar, como já foi cadastrado, por exemplo, a Gerdau, né, a ArcelorMittal e outros que você pode adicionar à base de dados, ele vai te servir como a referência do que nós chamamos de pré-lançamento inicialmente. Feito, né, esse pré-lançamento inicialmente, se você passar o mouse sobre os elementos, aqui embaixo você vai ver qual que é, né, o perfil que ele ali está. Você pode mudar, né, logicamente, para uma visão analítica e para uma visão volumétrica. E aqui tirar os seus elementos apenas com o peso, o próprio elemento. Você pode criar, né, uma ação. Cadê você? Aqui. Você pode criar uma ação, que eu já vou explicar o caso, né, que são as cargas ativas ou as sobrecargas, e pode criar a carga de vento ou qualquer uma que você uma ação individualizada. Por que que isso é importante? Porque você pode ter uma carga que é de telhado, que ela é permanente. O telhado ele pode existir, o equipamento ele pode existir, mas um dia você incidindo do lado esquerdo, pode estar incidindo de cima para baixo, pode estar incidindo do lado direito, assim como tridimensionalmente ele pode estar no outro sentido. E é exatamente nesse ponto que começou a mudar exatamente como que o robot interpreta isso dentro, né, da norma aqui. Então, primeiramente, os tipos de carga, né, que a gente adota, elas vão estar separadas, né? Eu posso ter todas essas aqui. Deixa eu excluir tudo aqui novamente, tá? Para a gente começar de novo. Vou botar aqui advento, que já estava com, nesse caso, olha só, a natureza, estrutura metálica, pré-moldada, moldada no local, industrializada, industrializadas com adições construtivas em geral. Esse é o nosso caso. Eu vou chamar ela aqui, né? Ficou como
dead load, né? A carga morta ou a carga permanente. Eu vou chamar ela como a número 1 e a número 2 aqui. Opa! Eita! A número 2 aqui, eu vou trazer ela para carga variável. Vou dizer, eu posso usar bibliotecas e arquivos. O que quer dizer sem predominância de pesos fixos? Máquinas, né? Outros tipos de ocupação semelhantes a auditórios, né? Sem predominância, né? Ele é ligeiramente várias características aqui. Então, vou botar sem predominância. Ele vai chamar esse daqui de live load, né? E vou adicionar. Então, agora eu só tenho 3 carregamentos. Como eu falei, eu posso ter vento, né? Na direção X, na direção Y, ela não é carga permanente, é uma carga de vento, tá? Então, isso daqui a gente tem que mudar. Opa, deixa eu deletar essa daqui para não dar problema. Pronto. E a qualquer momento, tá? Eu tenho o controle do que a gente está fazendo. Eu posso mudar o número das combinações, eu posso mudar os nomes, eu posso deixar ele aqui, né, da maneira que eu quiser. Pronto, deixa eu modificar. Agora, pronto, do jeito que eu quero. Então, como eu falei, a nossa carga permanente voltada ao vento, a estrutura que eu vou ter aqui, eu vou escolher de que forma que eu vou colocar. Então, a partir desta seleção, eu posso vir aqui em definir uma carga. Cadê você? Vou colocar uma carga linear, já que é nessa barra. A direção dela é em Z, é importante conhecer aqui. Vou selecionar a barra que eu quero. Opa, adicionar a barra que eu quero aqui. E botei na direção errada aqui, que era negativo. Adicionar. E aí, se precisar, eu deleto a respectiva carga aqui. Opa. Ou a gente zera ela. Ah, tá. Eu estou vendo ali que tem várias perguntas aí, né, em específico. E a do vento, então, notou, a carga sumiu. Não, ela não sumiu, ela está em outra natureza ali. Então, vou selecionar a barra, vou de novo aqui, coloco ali, vamos botar 10, por exemplo, e vou adicionar essa carga aqui. Pronto. Com isso, eu consigo ver. Aqui, acho que nenhuma delas estava selecionada. Deixa eu botar aqui como peso próprio. Peso próprio em toda a estrutura. Aplicar. Pronto. Pronto. Então, o que vai acontecer? Toda vida que eu selecionar um caso, ele vai me mostrar, né, vermelhinho aonde que está. Aqui tudo peso próprio. Olha só, mostrou aqui a carga da natureza acidental e a carga de vento. E automaticamente o robot ele cria de todos os casos, né? Então ele soma todo mundo aqui como se fosse efetivamente somar. O que é, na nossa linguagem de calculista, o que significa, né, uma combinação? Uma combinação nada mais é do que uma situação hipotética está agindo e o peso próprio agindo de várias maneiras. Então, assim como o telhado de outra forma e todas as outras características. Então, nós temos aqui a norma brasileira, 8681, nós temos as americanas, eram as tradicionais que utilizávamos. Como que elas são configuradas? Então, aqui você consegue ver a importância, eu cliquei nesses 3 pontinhos, tá? Que é como ele vai habilitar. Ou seja, aquilo que a gente descreveu quando eu criei cada uma das características, coeficientes. Então, por exemplo, a estrutura metálica com um carregamento permanente, né? Ele tem uma multiplicação de 1,25 ou 1,15 ou 1,1, dependendo da sua natureza. E notem que esses coeficientes eles vão variando, né,
se ele tiver predominância de peso, como que eles interagem. Então, qualquer dúvida, tem que conhecer a NBR 8681, tá? E ele vai explicar exatamente como que funciona essas combinações aqui. Você pode não criar nenhuma combinação, né? Simplesmente só rodar o software com essas cargas. Você pode colocar totalmente automáticas, então ele vai gerar, né, automaticamente todas as possíveis combinações para o estado limite último, para o estado limite de serviço e para as ações características, né? Funciona apenas para carga, para casos lineares, ou seja, apenas para a situação fixa, né, sem levar em consideração a mudança do comportamento da estrutura, aí é onde a gente fala não linear. Podemos utilizar as não automáticas, mas são simplificadas, porque ela só é gerada de uma maneira, e tem as manuais, né, que ela vai gerar. Entretanto, ela também serve para cálculos não lineares, porque ela vai ponderar de outra forma. Então, aqui a gente coloca as totalmente automáticas, bota OK, e o que vai acontecer é que, apesar de dar OK, ele não vai aparecer, né? Mas no momento que eu processo a minha estrutura, que eu vou gerar, agora ele vai me adicionar todos aqueles casos que, apesar de estar escrito, né, 31 possibilidades, algumas se sobrepõem. Então, aqui o que que acontece? A gente já viu que quando eu seleciono, ó, ele simplesmente ele mostra os carregamentos, mas as combinações, ele vai me mostrando o que que acontece. Ó, vento mais o peso próprio, e aí aqui não pegou nada, tá? Aqui não pegou nada, tá? Mas, de qualquer maneira, ele vai mostrando quais são, ó, estado limite de serviço. Então, ele pegou este carregamento mais o peso próprio. E assim ele vai montando, ó, uma que pega todas as características. E isso daqui não é apenas combinar. O que ele faz, né, necessariamente, o que ele faz necessariamente aqui, o que eu abro ele aqui, aqui não abriu, mas depois eu abro aqui as das combinações todas aqui para a gente ver os respectivos ponderadores que nós vamos ter, né? Porque a partir desses ponderadores é aonde vai acontecer o próprio cálculo e dimensionamento deles aqui. Bom, OK, calculei, não reclamou, né, de nenhuma tipo de inconsistência, né? Então, todos os cálculos aqui que foram projetados, ó, ele vai trazer aqui, não me deu nenhum aviso. Nós vamos lá em projeto, projeto de membros de aço, ou eu posso vir aqui e mexer em alguns parâmetros, caso eu queira ver, né? Como o parâmetro voltado das barras, volta lá em projeto, como os parâmetros de definição de grupo, que isso a gente pode fazer junto com a própria norma. Projeto novamente a tabela dos membros, aí ele vai abrir aqui, né, uma tabelinha, grupo de normas, isso a gente vai cálculos e a respectiva verificação. Então, eu vou clicar em projeto, ele abre um outro menu, aí a gente saiu daqui e automaticamente ele veio para esse menu. É possível a gente retornar para onde nós estávamos, tá? E voltar, mas o ideal, tá? É você sempre usar os menus aqui de cima e fazem diferença. Então, olha só. A partir desse momento aqui, o que que eu vou fazer? Eu vou colocar, no caso normal, os nós são os pontinhos, que são os que ligam as barras, e as barras, né, são os elementos estruturais. Então, está aqui os nós e está aqui as barras. Se você tem, né, toque por numeração, você, antes de seguir,
você vai em geometria, muda a numeração, por exemplo, do nó. Aqui é o nó 1, eu boto outro apoio, nó 2, aqui está o 3, aqui o 4. Quero mudar as barras, aqui a barra 1, aqui a barra 2, aqui a barra 3. E rodo novamente, porque eu mudei as respectivas configurações. Então, agora fica fácil de trabalhar. Então, olha só. O que significa utilizar a norma? Significa que eu tenho um perfil, vou verificar ele conforme uma associação de engenharia de um país entende que aquilo da peça 1, 2 e 3, se eu sei o nome de cada um, eu posso botar aqui 1, 2 e 3. Se eu não sei, eu posso vir aqui e botar todos que ele vai caçar tudo que tem na sua tela. Então, aqui, ó, é uma nomenclatura que, inclusive, as numerações ajudam para isso. Se eu tiver aqui a barra 1, 5 e 7, né, eu teria que digitar 1, 5 e 7. Aqui ele bota 1 e 3. Se eu fizer isso, se eu fizer isso daqui com a primeira opção, né, ele vai procurar para o estado limite último 4 combinações. Estado limite último é essa daqui, ó. 1, 2, 3 e essa última aqui, ó, 4 normas. Mas do mesmo jeito, sempre tem a listinha aqui do lado, né, que eu posso procurar por caso, né? E a partir daqui eu posso ir selecionando, tá? Outra coisa é que eu posso armazenar os resultados, não é o nosso caso. Posso configurar quantos pontos ele calcula, por exemplo, aqui ele tem um nó em cima e um embaixo. Aqui ele vai calcular cada barra, 1, 2, um ponto no meio e outro aqui. E você pode ir aumentando os pontos aqui. Parâmetro de cálculo, esbeltez máxima, né? Componentes de barras complexas não são levadas em conta. Eu posso escolher as unidades, eu posso escolher contraflecha. E, nesse caso aqui, ó, estado limite último, calculei, e ele me mostrou, ó, coluna 1, está aqui, ele disse que a barra que está lançada, 150 por 22, está ok. A coluna 4, né? Aqui ele não atualizou, aí a gente já atualiza ali, ele está dizendo que está ok. E a viga também, né? Por que está ok? Porque apareceu essa legendazinha, né? Que é um ok. Ele me mostra um relatório simplificado, mostrando os parâmetros de flambagem, as forças internas e os resultados de uma maneira geral. Eu posso vir em resultados detalhados, porque ele vai no item da norma 8800. Então, se você tiver a norma em mão, você vai conseguir buscá-lo aqui. E aí ele vai te dizer qual é o caso mais desfavorável. A questão aqui é que eu estou utilizando 64% do perfil 78 e 68. Ele passou, mas eu tenho uma folga. Como é que eu faço isso? Quando a gente não conhece, né, a capacidade do software, a gente clicaria nesse perfil, né, e posteriormente você iria mudando, né, a sua geometria, né? Escolheria outro, né, tipo de perfil cadastrado e assim ia testando. Mas você não precisa fazer isso. Por que que você não precisa fazer isso? Porque você pode agrupar elementos, por exemplo, aí eu estou aqui em membros, né, que são as barras. Olha só. A primeira barra, que é a número 1, o nome dela é coluna 1, tá? O meu parâmetro aqui, eu posso colocar um coeficiente, posso botar o coeficiente real, que ele vai calcular. Eu até prefiro colocar isso daqui. Você pode estabelecer outras informações, inclusive de serviço, para flechas, você botar os seus parâmetros, tá? Fechar aqui.
O segunda peça, ó, ele chamou de coluna 4, aí a gente pode mudar aqui e chamar de coluna 2, então eu tenho que salvar, tá? E a viga tá aqui, ele chamou de viga 5, eu vou chamar de viga 1. E salvei aqui, tá? Eu posso, então, ó, verificar por grupo, só que eu não agrupei nada. O que que quer dizer isso? Quer dizer que eu posso agrupar, né? Por exemplo, pilares. Posso agrupar pilares, vou chamar esse de primeiro grupo, e vai ser a minha barra 1 e 2 para pilares. Então, eu clico aqui em Brasil, e ao invés de usar perfil W, eu vou usar ali, né, da Açominas, coluna, viga, soldado, ó, e vou escolher todos esses perfis. Podia escolher só um ou dois. E botei aqui. Ele é um grupo 1. Volto aqui, ó. Então, ó, coluna 1, grupo 1, coluna 2, grupo 1, e vou lá para a viga, vou criar um novo aqui, só é a seção 3, e vou escolher aqui um outro perfil, ao invés de ser coluna viga soldada. Primeiramente, eu tenho que mudar aqui, cadê? VS, vamos procurar, ó, VS viga soldada. Cadê a viga soldada aqui? Opa, Brasil. Viga soldada, cadê VS? Viga soldada, ok. Também aço tem vários tipos, né? Nós temos aí o ASTM, né? Tem o MR250, né? Então tem vários aqui que você pode escolher e que muda. E a nossa viguinha aqui, ó, ela está no grupo 2, tá? Salvei, ok. Então eu posso verificar, ó, por grupo. E a partir dessa daqui, agora o meu cálculo, olha o que ele fez. Para os pilares, ele selecionou, ele só avaliou o grupo e deu o mesmo ok, né? Mas eu posso agora, ó, por grupo de normas, vou botar aqui esse 1, 2, e quero otimizar por todo o conjunto de seções. A partir disso, olha só o que ele fez. Para os pilares, ele buscou o perfil W e encontrou o W150 como o ótimo, porque ele utiliza 82%, ou 0,82. No CVS, coluna viga soldada, ele encontrou 0,91. E para as vigas, ele encontrou aqui o 0,95. Então, notem que ele busca a pior, a ideal e a menor do que ela, né, que vai atender. Qual que, novamente, é o bacana da gente poder usar a norma? Ó. Eu vou passar o mouse aqui, vocês estão vendo que está escrito W aqui embaixo, ó, aqui. Ó. Então, esse pilar é o W150, aqui está o W150, aqui o W150. Quando eu colocar alterar tudo, o que ele vai fazer? Ele mudou, eu quero botar o CVS. Pronto, botei aqui o CVS, vou mudar para o CVS. Cadê? IVS aqui. Ok. Eu tenho que clicar aqui, mudar para cá e ok. Vamos ver. Ó. CVS, ele mudou ali em cima para VS, tá? E mudou aqui para CVS. Então, notem que ao utilizar a norma, eu garanto o atendimento. E 2, eu consigo utilizar o programa para fazer isso em lote. Eu consigo olhar uma base de dados da Gerdau, uma base de dados personalizada, consigo fazer outras coisas aqui. E com isso, né, os relatórios ou as notas de cálculo, né, que a gente coloca aqui, vai me trazer dessa forma, né, as minhas sessões que eu posso, né, basicamente, vai lá, imprime e ela vai ficar, ó, dessa forma, né, que você consegue, né, imprimir e assim ele vira ali o seu memorial até a sessão OK. Então, a inserção dessas duas normas de maneira, né, eficiente aqui, tá? Vai trazer essas questões.
O que norma, né? A gente tem a 14762, que são dos aços dobrados, né? Chapas finas, não está implementado, você tem que usar outra norma. A 6118, que é de concreto, não está implementado, você tem que usar outra norma. Entretanto, nós temos, né, algumas outras questões que a gente pode usar, como, por exemplo, né, a aplicação. Para quem não conhece, quando você instalou o Robot, lá no menu de aplicativos, quando você selecionar, além de ter, né, o próprio executável, ele tem esse carinha aqui, que é o Robot Structural Analysis Professional SDK, né? Que é o Software Development Kit, que ele traz o guia do usuário para aço, para concreto, e tem alguns tutoriais aqui. Qual que é a ideia de você usar um API? Bom, primeiro é de você usar, né, com certeza, tudo aquilo que o robot oferece, né, da sua máquina, né, do seu solver. E outra coisa muito importante é a questão de você efetivamente utilizar uma formulação, alguma coisa que você queira. O robô, né, o robot para estrutura de concreto armado e quero fazer algumas análises. Mas aí eu tenho que usar o Excel? Não. O caminho, né, da interoperabilidade, que é a troca de informações entre sistemas, né? Então, para isso, eu recomendo que vocês vá, né, lá na comunidade, tá? Então, dicas e truques, isso daqui foi no vídeo, tem apresentação, tem os arquivos para vocês efetivar o caminho, tá? Então, aqui mostra, né, como que você utiliza o Excel junto, né, com o robot aqui, né? E, inclusive, você pode criar uma planilha por causa dessa rotina que a gente conseguiu, né, ter essa visão bacana, né, que a Autodesk pôde, né, fazer essa absorção. Então, quanto mais a gente puder em comunidade e fazendo pequenas associações, isso vai nos ajudar. Então, o tutorial, né, aquilo que, para quem gosta de programação, então aqui deve utilizar, mas o bacana que a gente tem daqui são as ferramentas, né, os exemplos, as amostras. Por exemplo, se eu quiser gerar aqui uma viga e conferir, isso daqui já está a rotina pronta. Olha só que interessante. Ele cria, né, o robot para cá, aí eu vou sair daqui, vou deixar isso. E eu posso resolver isso daqui utilizando o solver do robot, ou eu posso pedir gastado, engastado e livre, ó. Vou calcular. Ele está abrindo aqui o robot na minha outra tela ali, ó. Ele abriu o robot e criou a viga sozinha aqui, ó. E criou a viga sozinho e já calculou aqui, ó, as reações, né? Olha só que interessante. E eu posso mudar as cargas, posso botar carga concentrada, né? Posso botar novamente para ele calcular, ó. E ele vai abrir aqui, opa, e vai fazer o respectivo cálculo com os diagramas. Então, você pode fazer isso daqui, tá? Ah, tá. A palestra é essa aqui. Opa. Eu acho que é o mesmo, tá, Cláudia? Deixa eu botar aqui, você. Eu colocando. Ah, você colocou, né? Botei, tá? Outra coisa Ah, é. bacana, por exemplo, olha só, gerar um silo. Você pode utilizar o Excel, né? Para. Ah, tá. Eu estava com outro Excel desse aberto aqui. Deixa eu ver o do silo. Ó. Eu posso ter, né, as informações aqui, né, baseadas no Results Connection,
para eu trazer isso daqui, ó, direto para o robot. Ele vai gerar aqui, deixa eu abrir o... Ele vai demorar um pouquinho, né? Que é uma rotina. Ele está abrindo aqui o robot, ó. Ele está desenhando, ó. Pronto, desenhou o silo já. E aí, qual que é o teu papel? Colocar condições de apoio, colocar as cargas, as combinações e etc. Ó, eu estou fechando ele aqui, ó. Outra coisa que você pode fazer. Cadê você? Deixa eu ver. Gerar. Deixa eu fechar aqui. Não. Geração de uma torre. E todos eles têm os manuais, tá, gente? Geração de uma torre. Ver. E ele vai fazer exatamente isso. Os únicos parâmetros que ele pega é isso daqui. Vai gerar a torre. Ele vai abrir aqui para mim. Colocar aí no 3D, tá lá a torre desenhada aqui, ou seja, você não fez nada de lançamento no robot, fez do Excel direto para ele, tá? Então, o SDK, né, o sistema, né, de desenvolvimento, ele é livre, né, e a codificação depois você pode utilizar, né? Então, por exemplo, você utilizar aqui para obter as armaduras, né? Você tem aqui o template genérico, tá? Então, tem aqui vários exemplos de como que você pode, né, cálculo, né, de seções transversais utilizando já essa ferramenta aqui, tá? Então, para quem lida com a programação, tá? Isso daqui é bacana. Então, ele dá aqui alguns exemplos, deixa eu ver se ele tem com a respectiva formulação, só para vocês verem. Então, o guia, deixa eu ver se ele deixou para cá, pronto. A sua rotina, né? Baseado aqui nas ferramentas. Logicamente, você vai ter que instalar alguns programas para programação, geralmente é o Visual Studio, né? Ele foi preparado para C++, tá? Mas nada que outras crie, né? Essas combinações aqui para eles. E só para a gente fechar aqui, né? Querendo dizer para vocês que há realmente uma diferença quando você quer efetivamente trabalhar com o Robot e o Revit. O Rui falou um pouquinho anteriormente aqui que, por exemplo, você precisa de um template, né, para gerar ou trazer a estrutura de uma maneira mais completa aqui e ele realmente conversar com a base de dados. Então, eu abri aqui o Revit 2022 e eu abri o Revit 2023. Ambos, no menu Analisar ou Analyze, vem com, tá, a ferramenta do Robot aqui, ó, para o vínculo entre ambos, tá? Quando nós estivermos, né, necessariamente no Robot, independente da versão, como a gente está falando aqui de 2024, é importante que você saiba como que você vai trabalhar. As versões, elas costumam trabalhar com as mesmas gerações, ou seja, se eu por gerar uma integração com, então é 2024 para o 2024. Eu posso sair do Robot para o Revit, enviando o modelo. Então, se eu fizer isso daqui, ele vai abrir o Revit 2024 e a partir do Revit 2024, vamos abrir ele aqui. A partir do Revit 2024, você vai ter a grata surpresa que não veio nenhuma volumetria, e que é o que o robot calcula, né? Ele não vem mais nenhuma informação. Isso mudou no 2023 e no 2024 para dar maior liberdade ao calculista. Só, né, que como crítica, né, de um usuário,
para quem já trabalhava com esse fluxo, inicia no robô e manda para o Revit, é uma perda de produtividade, porque agora eu não consigo, né, quando trazer do robot aberto, né? Tá? Então ele está trazendo aqui, ó. Olha só o que vai acontecer. Ele me trouxe aqui a sessão. Então, olha só, ele viu a sessão errada? Não, ele não viu a sessão errada. Ele trouxe as famílias que estão cadastradas para o BR do Revit 2022, o que mais se aproximava era esse aqui. Tanto que, se você for ver, o perfil, né, 6 por 15, ele realmente é o perfil W150 por 22, que é exatamente o que a gente tem aqui. Opa, né? W, ó, tá lá embaixo, W150 por 22,5. Então ele mudou a nomenclatura. Então é isso, né, que agora você tem que pesar. Se você só trabalha com o robot e estava mandando para o Revit, né, para a arquitetura, isso era bidirecional, funcionava muito bem. Agora, se você, né, lida com a versão 2023, 2024, você primeiro tem que fazer no Revit, do Revit mandar para o robot, com o robot calculado, aí sim você pode trazer de volta. Vamos voltar aqui em análise. Aí sim você pode trazer de volta os resultados. E aí, para quem não conhece, né, eu consigo ver, por exemplo, né, as minhas reações de apoio. Opa, as minhas reações de apoio aqui, né? Deixa eu colocar só a força aqui FZ e FX, ó. E ele vai me mostrar dentro do Revit. Opa, saí aqui sem querer. E acabei fechando. E ele vai me mostrar dentro. Ah, não, eu estava aqui, ó. E ele vai me mostrar dentro do Revit as forças aqui, ó. Opa, deixa eu tirar um modelo estrutura de arame. O que me interessa dessa parte aqui, tá? Então, é isso, tá? Caso, né, vocês tenham alguma pergunta, é importante você utilizar o fórum, né? O nosso fórum aí internacional, que é efetivamente a versão em português, né? Então, o fórum Structural Analysis em português, ele está ali na comunidade, ó. Você vai buscar aqui no internacional, em português, ele vai estar aqui, tá? Então, essa é importante, você aqui seguir, preferencialmente esteja logado, tá? Então, isso é importante. Aqui eu estou logado com outro usuário, tá? Tá? Opa, cadê você? E caso, né, você quiser encontrar outros profissionais e entusiastas, assim como você que está assistindo, seja agora no ao vivo ou no gravado, acesse, né, a nossa comunidade aqui, onde vocês podem trocar as informações, mas sempre use os fóruns, porque ali todo mundo, né, que lida de maneira oficial vai estar ali à disposição, né? Infelizmente, não no tempo que a gente quer, mas é uma maneira da gente ter uma grande base de dados, tá? Agradeço, então, a presença de vocês. Obrigado, tá, Cláudia, aí pela oportunidade. Só conseguimos, né, fechar essa data aqui, mas a gente já Sim. tem uma outra, né, como a gente pode falar, uma outra ideia, que é essa nova funcionalidade, né, que é o load takedown, né, que é o descarrego, né, dos carregamentos aqui, uma nova funcionalidade aí do Hobbit. É isso Tá que eu bom, tinha para então a mostrar gente aqui. pode programar uma segunda data para você fazer a outra apresentação e aí a gente avisa o pessoal lá no fórum, né? E a gente vai informar vocês lá dos próximos webinars, né? Teve auxílio seu, teve auxílio ali do Rui, né? É, Caso ainda não tenha, como o Gustavo falou, ainda não usou, né? Trabalha mais com pré-fabricado,
Uhum. mas é possível, tá, Gustavo? E é importante que a modelagem reflita. Então, você vai ter que usar rótulos para você representar o console, tá? Então, a gente costuma usar muitos dos conceitos, né, dos professores que a gente tem aqui no Brasil, tá? Então, isso é bacana, tá? Mas funciona, tá, Gustavo? Tem no próprio fórum, né? Se você buscar pelo Teruel, né? Ele vai falar sobre o lançamento disso ali na comunidade, sobre isso daqui, e aí a gente consegue. Legal, Rui. Então, muito obrigado pela apresentação, obrigado a todos os participantes que assistiram ao vivo e todos que estão assistindo agora no YouTube. A gente deixa aí no YouTube também o link do fórum do Robot para vocês acessarem e fazerem outras perguntas lá, quem está assistindo aí o vídeo, tá bom?